Olá, amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma colheita aqui de cogumelo. Encontrei aqui vários, fiquei muito contente porque é raro a gente encontrar esse cogumelo comestível em abundância, né? Ele não é tão raro de se encontrar aqui na minha região, ele tem bastante, mas assim, de bastante quantidade que não encontrei agora é meio que raro. Sempre se encontra um ou dois só. E os cogumelos, eles têm grandes benefícios, tanto para a nossa saúde como para as plantas, né? Sem eles não existiria mundo. O mundo é regido pelos fungos, então enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou inalando esporões de fungo. E o fungo trabalha na matéria de decomposição. Tudo que se decompõe em cima do nosso solo é por causa do fungo. O fungo aliado aí com os micro-organismos, com as bactérias, eles fazem a dissolução, né, a decomposição das matérias orgânicas e assim gerando as enzimas que são essencial para a cura do nosso solo. Então, sem o uso aí dos fungos, sem a presença dos fungos, não existiria aí o que nós temos hoje, não existia mundo, porque aí é os cogumelos que têm a cura pro solo, porque eles que fazem decompor todas as coisas, tudo a matéria que morre em cima do solo, ela é feita a decomposição a partir dos fungos, e claro, consorciada aí com os micro-organismos que transformam as enzimas, e essas enzimas são os micronutrientes que as plantas precisam, como o boro, o melipodênio, o ferro, né, o cálcio, e assim por diante, tudo, o fósforo, tudo que as plantas precisam, então ela é encontrada na decomposição dos alimentos, da matéria orgânica, né, falando melhor. Inclusive o tratamento medicinais também é feito a partir dos fungos, como por exemplo a penicilina, o tratamento do câncer e várias outras coisas. Eu trouxe vídeo aí daquele cogumelo orelha de pau, aquele laranjado. Vou ver se eu deixo a foto dele aqui para vocês verem. Tem o vídeo dele aí no canal. Não vou falar dele para não fazer confusão, mas o meu pai trata só com esse cogumelo para tratar da urina presa. Ele tem urina presa e se ele não tomar um chá assim natural, ele precisa tomar remédios químicos. Então meu pai não toma remédio químico porque ele faz uso desse cogumelo e resolve mesmo. Eu receitei para uma senhora vizinha aqui que estava com problema também, e ela com 2, 3 usadas já constatou melhora. Então ele é muito bom, gente, é muito maravilhoso. Claro que tem que tomar cuidado, porque 50% dos cogumelos são venenosos, né? Não são comestíveis e são venenosos, e tem que ter medo. E muito pouco se é falado sobre esses cogumelos. Quase que não tem matéria, quase que não tem nada falando sobre eles. Então, por isso, pouco conhecimento a gente tem e a gente fica com medo de consumir. Mas esses que eu vou mostrar para vocês, a orelha de judeu, ele tem uma característica única, é quase que impossível de você confundir ele. Eu, pelo menos, não conheço outro semelhante a esse aqui na natureza. Quem sabe tem alguns, mas eu ainda não vi nada semelhante. Então ele é bem fácil de se encontrar e muito bom, gente. É maravilhoso para você fazer uso, porque ele é rico em cobre. Claro que a gente nunca pode pôr excesso no nosso organismo, nem fazer mistureba de chá no nosso organismo. A diferença do remédio para o veneno tá na dose e também tá na quantidade que você de misturas que você faz. Se você fizer uma mistura de muitas coisas ali, ele pode ter uma reação no teu organismo que pode prejudicar o rim, o fígado, né, outras coisas assim. Então não é legal você fazer muita mistura. Quando a gente for fazer uso de uma medicação, não interessa ela qual seja, e você não tem o conhecimento, então o certo é não fazer aquela mistureba, porque se você ponhar misturas, muitos da
planta no teu organismo e você colocar minerais demais, por exemplo, muito cobre no teu organismo, ele vai prejudicar também outras partes do nosso corpo. Então tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E o cogumelo, esse que eu vou mostrar para vocês, ele é muito forte. Quando for consumir ele, né, fazer ele assim para consumir, tem que consumir em quantidades pequenas, porque eu vou mostrar aqui para vocês, mas ele é a mesma coisa você consumir uma feijoada, sabe quando você janta uma feijoada e depois você dá aquele ruim assim no estômago, te dá aquele ruim, por causa de ser muito forte, aquela feijoada de mocotó que você fez. Então o cogumelo, ele é desse jeito, é bem forte mesmo, muito forte. Bom, já falei bastante, né? Vamos conhecer essa preciosidade, orelha de judeu. Bom, gente, então, como eu estava falando, sempre a gente encontra ele em madeira que está se decompondo, e ele é essencial para o solo, porque ele ajuda na decomposição dessas matérias orgânicas que está aqui, né, principalmente a madeira, e em consórcio aí com os micro-organismos, com as bactérias, ele transforma essa terra aqui boa, ele cura o nosso solo. Então, as enzimas que são transformadas aqui a partir dessa decomposição, que estão carregando o boro, o melipodênio, o fósforo, o cálcio, potássio, magnésio não, né? Melipodênio e tanta coisa, enxofre, zinco, tanta coisa que o solo precisa, que são pequenas quantidades, que são micronutrientes, por isso é chamado de micronutrientes, mas são a partir da decomposição das matérias. E os fungos, como eu já disse, eles regem o mundo, sem eles não existiria o nosso planeta, porque eles que movimentam tudo que se decompõe aqui na floresta é causado pelo fungo. Então esse cogumelo, ele é bonitão assim, ó, ele tem esse nome, ele também é conhecido por outros nomes, como orelha de árvore, orelha de nuvem, orelha de porco, mas eu conheço ele como orelha de judeu. E ele é gelatinoso assim, ó, lembra uma cartilagem, e é muito saboroso, ele substitui a carne. Então tem alguns países que até cultivam esse fungo aqui para culinária. Então eu já fiz feijoada, ele é bem forte. Se você fizer uma feijoada, olha, a pessoa tem que entender bem de culinária, porque senão não vê a diferença entre uma feijoada com a orelha de porco, por exemplo, e essa orelha aqui de árvore. Então é muito essencial. E como eu estava falando, ela é rica em cobre. Então esses esporões aqui são os novos que vão ficar aqui. Então não tem importância nenhuma eu tirar esse aqui da natureza, porque ele já vai secar mesmo aqui com o sol, né? Ó, quando o sol dá nele, ele começa a secar, então ele vai mudando dessa cor aqui de marronzinho claro para meio que roxado, meio que cinza por dentro, ó, porque ele já tá mais velhinho. Eu vou levar lá em casa e higienizar ele. Bom, gente, então vamos higienizar. Eu vou higienizar aqui o meu cogumelo e depois dele higienizado, você tem que consumir ele cozido, não pode consumir cru. Até existe já as cápsulas aí nas lojas de produtos, né? Você encontra aí nas farmácias as cápsulas feito desse cogumelo. Como ele é rico em cobre, que eu estava falando, ele é essencial para a gente usar na agricultura, mas também para o nosso organismo, porque geralmente a deficiência de cobre, vocês já viram que tem gente que tem aquela crença de usar aquelas pulseirinhas de cobre por causa de dores no corpo? Geralmente a falta de cobre, ela é associada com artrite, e o cobre no nosso organismo, ele tem aquela função, né? Porque geralmente quem tem deficiência de cobre tem muitas dores no corpo, porque as dores é o sintoma de falta do cobre, principalmente as dores nas juntas, geralmente é o sintoma de falta de cobre. E falta de cobre, geralmente quem tem essa deficiência de cobre também tem de ferro, porque é o cobre que faz a absorção do ferro no organismo. E quem tem deficiência de ferro no organismo, né, é um conjunto, vai desencadeando. Aí vai ter anemia, que é aquela falta de energia, né, aquela dor muscular,
cãibra no corpo, dores, então, geralmente, é a cadeia que acontece no nosso organismo por várias coisas. E outra coisa legal que tem aqui nesse cogumelo é que ele é rico em vitamina B5. A vitamina B5, ela é responsável por regularizar o nosso hormônio. E como eu estava falando do ferro, a absorção do cobre para absorção do ferro no nosso organismo, ele também ajuda a oxigenar o nosso sangue. Então, o pessoal que tem aquele problema de cãibra, que tem dormência nos braços, nas pontas dos dedos, né? Já conhecem pessoas assim que se queixa que dorme os dedos. A gente fala aqui no sítio, tá formigando as pontas dos meus dedos, que tem aquela sensação assim. Geralmente é falta desses produtos, dessas substâncias que são o cobre, a vitamina B5, no nosso organismo. Ele não regula, o sangue não é oxigenado, não passa né, corretamente, não é distribuído no nosso organismo, então com isso gera muitas dores musculares. Claro que o uso dos alimentos, assim a gente não pode fazer excesso deles, né? Geralmente, como você não sabe a quantidade certa para consumo, o corpo ele rejeita. Quando você toma uma quantidade, esses dias eu fiz aqui e fiz bastante, comi meio que demais, eu quase que passei mal, gente. O corpo rejeita no nosso organismo. Então, não é muito legal você extrapolar os limites. Então, quando for fazer uso, depois que você ferventou ele bem, né? Que vai guardar na geladeira. No meu caso aqui deu bastante, que deu quase uns 2 quilos aqui. Aí eu vou colocar as colheradas dele no meio do macarrão, no meio da sopa, no meio do feijão preto de preferência, fica uma delícia. E você pode também picar fininho, adicionar a salada de repolho, a outra salada que você vai fazer. Geralmente as crianças são os mais enjoados, né? Não gosta, a turminha de casa não gosta de comer, então ele fica bem disfarçado. E eu também uso ele na agricultura. Eu disseco e uso 1 grama aqui para cada 1000 litros, porque também ele vai repor no organismo das plantas a falta de cobre que as plantas também têm, né? Que as plantas também têm. Por isso que nós temos no nosso organismo. Hoje nosso solo é pobre nesses micronutrientes que tem. Aí a gente vai tendo também essa deficiência. Bom, gente, eu vou guardar ele aqui. Depois que ele escorreu, eu vou deixar ele secar aqui nesse paninho limpo, deixar ele bem sequinho, e daí eu vou ferventar a parte que eu vou consumir, né? Como eu já falei que eu tenho bastante aqui, então eu vou consumir uma parte, a outra parte eu vou dessecar para me fazer pó, para me usar nas minhas plantinhas, porque ele é um ótimo do inseticida, do fungicida, né? Um fertilizante natural muito bom, não faz mal nenhum para as plantinhas. E olha que lindinho que ele é, gente, olha que maravilhoso, bem limpinho. Agora é só a gente ferventar ele, guardar nos potinhos para você fazer o uso, ou secar para fazer o pó para usar para as plantinhas. Espero você no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, deixa seu comentário, acompanha a gente nas redes sociais e até lá. Não se esqueça de mandar solicitação também no grupo Manual do Sítio lá no Facebook. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!